Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Hoje começamos mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. A nossa convidada de hoje é a diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, diretora Flávia Takafashi. Seja bem-vinda, diretora. Muito obrigada, Thales, pelo convite. Obrigada, Mário. É um prazer estar aqui no IBI. E ao meu lado, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, o IBI, Mário Povia. Olá, Olá, Mário. Thales, tudo bem? Cumprimentar a diretora Flávia Takafashi, agradecer muito a deferência de estar aqui conosco hoje, uma honra recebê-la aqui, viu, Flávia? Obrigada pelo convite. Diretora, a gente sempre abre esse podcast querendo saber um pouco da biografia dos nossos, não falo entrevista, né, pra gente dos nossos convidados, né? Quem é Flávia Takafashi? Bom, é difícil essa pergunta. Flávia Takafashi é uma advogada muito apaixonada pelo trabalho. Dentro do setor aquaviário, eu comecei ingressando na agência por concurso público, né? Eu sou da agência do concurso de 2010, quando eu entrei na ANTAQ, e descobri lá dentro da agência o setor aquaviário, a parte de portos, a parte de navegação marítima, da navegação interior. Então, como uma advogada apaixonada por aprender, por estudar, eu fui me apaixonando cada vez mais pelo setor aquaviário e cheguei agora, né, como diretora da agência. E mãe de 2 filhos, é a minha grande paixão, assim, de tudo, a razão para eu fazer as coisas. E que gosta muito de estar no meio de pessoas, que está promovendo alguma melhoria de alguma forma, né. Eu acho que se a gente puder, por onde a gente passar, promover uma melhoria de alguma forma, eu acho que isso já vai ter feito sentido e essa sou eu. E agora eu tento fazer um pouco dessa melhoria no setor aquaviário. Sem dúvida. Dentro da ANTAC, você é do concurso de 2010, como você mesmo disse. Quais cargos que você chegou? Você pegou superintendências antes? Você não foi alçada à diretoria, você chegou e foi subindo de uma forma muito competente, né? Foi, eu entrei em 2010, né, eu entro na área de fiscalização da agência, e aí em 2011, eu fui convidada, à época, pelo diretor Tiago Lima, para ser assessora dele, né, eu tive o prazer de ser assessora do Dr. Tiago junto com o Dr. Mário, que estava na assessoria também, foi meu grande professor, o Mário Povia, muito do que eu aprendi no setor aquaviário, eu aprendi com ele. E aí depois, eu viro superintendente de outorgas na agência, a convite do Dr. Mário Povia, que à época era diretor-geral, e depois superintendente de outorgas, eu assumo a superintendência de regulação, gerência de fiscalização, dentro da agência também a superintendência de fiscalização. Eu passo um tempo no ministério, a convite do secretário de Portos à época, e depois volto para a agência em 2021 como diretora, exercendo o mandato de diretora, e fico até 2026. Fala um pouco dessa experiência no Ministério, Flávia, como é que foi? Mário, eu diria que foi, assim, importantíssimo para a gente ter o olhar do setor para além da regulação, né. A gente, dentro da ANTAQ, a gente tem uma escola, o nosso dia a dia, né, a nossa escola é a regulação, é o fiscalizar, é o promover, reequilíbrio econômico financeiro, é editar normas, e a gente tem um olhar de controle do setor que, às vezes, a gente se afasta do olhar da política pública ou do interesse do mercado, que eu acho que é importante até para a gente exercer melhor a nossa regulação e de promover a eficiência do setor. Então, eu digo que a minha passagem pelo Ministério, ela foi muito importante para ampliar esse olhar, né, de como é que a gente atua no setor aquaviário para promover a eficiência dele para além da regulação. E como que a regulação pode conversar com a política pública para que os dois, dentro ali da sua competência, possa exercer seus papéis para melhorar o setor. Então, para mim, foi uma experiência muito importante, a gente tinha uma interlocução muito grande com as autoridades portuárias, e na ANTAQ a gente interage com as autoridades portuárias, mas nós somos fiscais da autoridade portuária. Uma outra relação. É uma outra relação. No Ministério, o Ministério é fomentador da autoridade portuária, então compartilha um pouco dos problemas,
Então, eu acho que, estando no Ministério, acho que desenvolve melhor esse olhar, né, de quais são os pontos, os gargalos necessários que a gente precisa atuar, através da regulação também, para estar melhorando a eficiência do setor. Ou seja, mas em 2001 você assume como diretora. Eu queria Em que você... 2021. Desculpe, 2021. perdão. Mas eu queria que você também falasse um pouco sobre como essa trajetória dentro das superintendências, de conhecer os meandros da ANTAC e também a experiência do Ministério, podem contribuir ou contribuem, né, na sua diretoria, na sua gestão. Thales, assim, facilitou muito a minha vida. Eu já tinha estado próximo da diretoria como assessora, né, na parte de elaboração de votos, discussões de processos técnicos, e entender o fluxo processual dentro da agência, como cada área tem um olhar específico em relação ao processo, eu acho que me ajuda melhor como julgadora dos processos. Até, eventualmente, para divergir alguma manifestação, porque na agência o técnico tem a independência dele para se manifestar, o gerente, o superintendente, por fim, passa para o colegiado para a deliberação final, e até encontrar ali dentro do processo uma decisão, uma manifestação para divergir, eu acho que tendo passado, ou para concordar, claro, tendo passado por essas áreas, para mim, eu acho que me trouxe um olhar diferente na agência, né? Então, quando eu discuto os processos de reequilíbrio econômico-financeiro, eu já analisei esses processos quando eu fui superintendente de outorgas, então me dá um outro olhar técnico que eu acredito que soma muito o meu trabalho. Quando eu analiso uma fiscalização, a aplicação de uma sanção, de uma penalidade de multa em algum terminal, o fato de ter passado pela fiscalização, já ter feito fiscalização em loco, eu acho que me dá também um olhar para perceber quais são as dificuldades, qual foi o olhar do fiscal naquele momento para poder aplicar aquela penalidade e qual que é o olhar da diretoria também em relação àquela mesma penalidade. Às vezes, a dosagem do risco e da materialidade, da gravidade daquele ato para o fiscal é diferente da diretoria. E na elaboração das normas, então, eu acho que me ajudou muito, né? Como eu estava na área de regulação, a gente aqui fazia toda a tramitação para a elaboração de normas da agência. Então, estando hoje na diretoria, decidindo, por fim, como é que as normas vão ser editadas, vão ser publicadas, me facilita ter feito esse trajeto no chão de fábrica ali, ter entrado como servidor, ter aprendido o dia a dia do fluxo do processo para exercer hoje o cargo de diretora. Sem dúvida. E foram várias relatorias desde então, né? Uma delas, já em 2021, foi o processo que propôs a regulamentação de regra do uso temporário nos portos organizados. Conta um pouco para a gente sobre essa relatoria e, se eu não me engano, é uma questão de poder fazer os arrendamentos dentro da poligonal dos portos, né? Isso, o contrato de uso temporário, ele nasce, num primeiro momento, numa regulamentação da agência, onde tinha isso antes de estar previsto na lei, né? Onde a ANTAC já tinha um olhar de diminuir a ociosidade das áreas dentro dos portos organizados. Então, previu-se que para aquelas áreas onde o porto não tinha um mercado consolidado de uma determinada carga, pudesse fazer uma ocupação daquela área por até 48 meses, e se o porto tivesse, então, a partir dessa experiência com essa carga, tivesse a vocação para movimentar aquela carga, essa área seria licitada e viraria um arrendamento normal, regular, como a gente conhece hoje. Começou com 24 meses, eu acho, né? Começou com 24, prorrogava por mais 24. E aí você tinha a opção de 5 anos nos contratos com offshore. Offshore, que era para atender o mercado offshore, à época muito pujante no país, então tinha uma demanda de áreas portuárias para que as áreas pudessem ser utilizadas para o mercado offshore. Depois, a norma da agência em relação a esse assunto é questionada judicialmente e também no Tribunal de Contas. A agência para de aplicar no Instituto, mas ele ressurge na Lei 14.047 de 2021, logo depois que teve a medida provisória da época da pandemia de Covid, a ocupação de áreas e a questão dos trabalhadores também nos portos organizados na época da pandemia de Covid, ele volta já instituído em lei.
E qual que é o objetivo? Continua sendo atrair uma carga nova de mercado não consolidado nos portos. Hoje a gente tem o Instituto Tradicional do Arrendamento Portuário para Ocupação de Áreas, que tem o seu trâmite natural, o seu trâmite que é longo por natureza, mas a lei já prevê esse contrato que dispensa a licitação nesse tempo, né, de 48 meses para testar essas novas cargas. Os portos, nesse primeiro momento onde a ANTAQ tinha, por resolução, criado um instituto, tiveram à época cerca de 20 contratos de uso temporário, principalmente para o mercado offshore, que era o mercado mais importante, que demandava mais essa carga nesse momento. Tinha o mercado offshore e o mercado do açúcar. Foram principalmente as cargas que foram demandadas. Hoje, depois de estabelecido na lei, a gente tem alguns pedidos na agência, mas contratos, temos 3 só aprovados após a lei. Ele continua sendo um instituto muito importante para o Porto, para poder fazer essa atratividade de carga. Porto de Suape, por exemplo, celebrou um contrato de uso temporário para atrair a carga de movimentação, para instalar uma unidade regasificadora num berço público. Então, faz o contrato do berço de uso temporário, atrai aquele novo mercado de gás e regasificação do Porto, e aí permite que depois de 48 meses, uma vez esse mercado já consolidado, o Porto acaba atraindo, né, essa carga para ficar fixa e mais perene no Porto. Então, acredito que ele é, sim, um instrumento que ajuda, né, a diminuir essa ociosidade dos portos e atrair mais carga e mais movimentação para os portos organizados. A ANTAQ tem a questão do ARR, né? A análise de resultado regulatório. Ele vai passar por esse processo, essa questão, ou não há necessidade? Agora não, porque é o seguinte, análise de resultado regulatório, a gente tem uma agenda de análise de resultado regulatório, onde 2 normas já foram submetidas a esse processo, que é a nossa resolução normativa número 13 e a resolução normativa número 62, que é a que trata sobre a estadia de contêineres e ocupação de áreas. E a 13 trata? A 13 é registros, Tá. são os registros desculpa, bem não falando, são as normas que regulamentam a figura do registro dentro da agência. E aí essas normas, elas tem um tempo, para fazer uma análise de resultado regulatório, a norma precisa estar um tempo sedimentada para que a gente consiga medir se de fato ela trouxe os benefícios que foram previstos na época da edição dela. Como a norma de uso temporário ela é mais recente e a questão do uso temporário está inserida dentro de uma norma maior de ocupação de área, ela ainda não está no momento para fazer uma análise de resultado regulatório neste momento, né? A gente tem essa agenda, mas a partir do momento em que a norma vai sedimentando o seu conhecimento, o seu estabelecimento no setor e vai se percebendo a necessidade de vamos estudar o impacto dela, ela é inserida numa agenda de resultado regulatório para depois ter essa análise feita. Flávia, a IR e a ARR traçam um paralelo da ANTAQ 2024 para a ANTAQ 2010, quando você chegou, assim. Nossa, é um outro patamar, Mário, de maturidade regulatória, né? Hoje todas as normas, elas precisam serem editadas, ter uma análise de impacto regulatório, estabelecendo de maneira muito concreta qual que é o problema regulatório que a gente precisa estabelecer. Esse documento ele é submetido em audiência e consulta pública e depois de editar, de fato implementada, tem essa análise de resultado regulatório, onde a agência vai medir, né, se aqueles objetivos foram alcançados e que aquele problema regulatório foi de fato resolvido. E tem um fluxo, tem uma estruturação, um processo muito bem definido. Em 2010, não é que a ANTAQ não fazia uma análise da norma, ela fazia uma análise da norma. As normas da agência reguladora são necessariamente submetidas à audiência e consulta pública por definição de lei, mas o processo de conhecimento do setor, o processo de maturidade do setor, ele muda de 2010 para 2024, não só a ANTAQ, mas o setor como um todo. A gente via, em 2010, problemas nos portos públicos que hoje nós não vemos mais, que à época tinha que ser uma preocupação da agência e hoje não faz mais sentido, né? Então, até quando o setor deixa de ter alguns problemas que a agência antes precisava se debruçar, como, por exemplo, a ausência de placa, né? Por muito tempo, muitos terminais foram fiscalizados e levaram multas, né, altas até, que não tinha uma placa de identificação no terminal dizendo o número da outorga, dizendo que a agência era quem tinha outorgado aquela autorização lá. E hoje não é um problema. Então, quando a gente deixa de se preocupar
com essas demandas da placa, aí é um exemplo, eu consigo ter um olhar para outras questões regulatórias e isso acompanha a evolução da análise de impacto regulatório e da análise de resultado regulatório de 2010 a 2024. Perfeito. Uma outra relatoria que essa eu pude acompanhar quando trabalhava dentro do jornalismo foi a questão do estudo de impacto climático nos portos. Até resultou, se não me engano, nesses estudos, foram 3 estudos, né? Muito bem, muito bem feitos, né? Conta pra gente como é que foi esse processo para chegar, para culminar nesse estudo aqui que realmente trouxe muitos ganhos para o setor. Fala também um pouco do IDA. Falo, a ANTAC, e aí até para contextualizar o IDA e a análise de estudos climáticos, assim, a ANTAC, ela tem muito orgulho de ser a primeira agência reguladora que teve uma área voltada para as questões ambientais. Embora a agência nunca fez o licenciamento, não é competência da agência fazer o licenciamento ambiental. A ANTAC, com a sua área de meio ambiente, sempre foi um fomentador e um facilitador das licenças ambientais e da conformidade ambiental das instalações portuárias. E aí, dentro, né, dessa área ambiental, começou a ter necessidade de não só apontar quem tinha ou quem não tinha licenciamento ambiental, ou quais eram os problemas ambientais, mas de fazer uma classificação em um primeiro momento, para identificar quem eram os portos que tinham dificuldades ou não conformidades ambientais, inclusive a licença, e aqueles que não tivessem, para que a agência, de alguma forma, também pudesse, né, fazer uma ferramenta de colaboração para que esses portos conseguissem obter a sua regularidade. Foi nesse momento que nasce o IDA, né, que é o Índice de Desempenho Ambiental, onde a agência classifica os portos públicos, num primeiro momento, e agora classifica também os terminais privados, num ranking com uma série de requisitos, como a utilização de resíduos, como obtenção de licenças, contra também áreas ali de tratamento de água e de esgoto. A gente tem uma série de critérios, onde a gente faz esse ranking para classificar as melhores pontuadas e aquelas que ao longo do tempo vêm obtendo ganhos e aperfeiçoamento nessa matéria ambiental. E ele consolida, o IDA consolida o acompanhamento da agência em relação às questões ambientais. Chegou num momento, embora a gente continue fazendo análise do IDA e até esse ano a gente vai rever, a gente tem um processo aberto na agência de rever alguns dos critérios do IDA, que ele nasce numa perspectiva ambiental, que era a preocupação da agência, e a gente tem visto que a gente precisa avançar para inserir outras perspectivas de toda a cartela ESG, né? Não só meio ambiente, mas social e governança também. Então, a gente passa nesse ano, nesse momento, de aperfeiçoar os índices que vão ser medidos no IDA. E dentro desse olhar de meio ambiente, a gente percebe que, olha, para além de classificar esses portos, para além de identificar quais são as dificuldades ou as não conformidades que eles precisam melhorar, a gente precisa dar alguma ferramenta, uma ferramenta prática ou ferramentas de conhecimento de mercado para que eles possam se adaptar, né, às dificuldades ambientais de mudanças climáticas que têm surgido no mundo inteiro, né. Nós, recentemente, o setor inteiro acompanhou, no final do ano passado, tivemos secas, né, secas fortes no norte do país, tivemos chuvas intensas no sul do país, e o próprio Canal do Panamá, né, que a gente acompanha pela relevância para o nosso mercado, tem sofrido com a escassez de água, e é o principal ativo do Canal do Panamá é a água, porque as mudanças climáticas se transformaram numa realidade, onde antes era apenas uma perspectiva, uma previsão, mas elas chegaram. Então, a ANTAC, em parceria com a GIZ, que é uma instituição alemã, a gente começa a fazer uma análise de medição de como é que os portos públicos estavam adaptados a eventuais mudanças, a questões de mudanças climáticas, como vento, como chuva, como inundações. E, se não estavam adaptados, quais seriam as ferramentas necessárias para que eles se adaptassem a esses eventos que não são, que antes eram só previsíveis, agora eles de fato eram previstos, agora eles de fato estão acontecendo. Aí a agência faz uma análise geral dos portos, pega 3 portos como exemplos, né? Que é Rio Grande do Sul, Santos e Da Bahia, né? Aratu? Aratu.
Aratu, Santos e o Porto de Rio Grande, faz uma análise específica e pormenorizada das fragilidades e das fraquezas que precisam ser desenvolvidas por aquele porto para enfrentar situações de mudanças climáticas, e isso foi extremamente importante para o Porto de Rio Grande, por exemplo, que é um porto que está numa região do país que sofre muito os impactos da chuva, os impactos do vento ali, e a gente elabora um guia, já que não podíamos fazer uma análise específica de todos os portos públicos, a gente elabora um guia para que os portos apliquem de maneira uma ferramenta bem fácil de aplicação, para que eles possam fazer a análise, e a partir da sua análise, a partir da constatação do que eles precisam desenvolver, eles conseguem, de fato, né, estabelecer planos, melhorias e investimentos que possam mitigar os impactos das eventuais mudanças climáticas que vão acontecer. A gente tem certeza que elas vão, a gente não sabe quando, né, mas os portos, as infraestruturas precisam ser resilientes a esses fenômenos, então foi uma ferramenta prática realmente que a agência ofereceu para o setor aquaviário para que a gente possa se adaptar melhor a essas mudanças climáticas. Essas práticas que foram, primeiro, esses estudos nos 3 que geraram esse guia traz algumas práticas, né, para melhoria de infraestrutura, para mitigar questões climáticas, né, que afetam o porto. O porto que fizer isso, isso vai entrar de alguma forma no IDA? Nesse momento, não é o grande objetivo da agência. Uhum. Né? O objetivo, nesse caso do guia de mudanças climáticas, foi de fato mostrar para o porto que tipo de investimento, de melhorias, eles precisam fazer para enfrentar essas situações de adversidades, que é chuva, vento, ondas, pode acontecer desmoronamento de cais, de berços, a própria sedimentação de rios também é impactada, mas ele não entra inicialmente como uma ferramenta de que, se você fizer, você vai ter melhores pontuações, ou se você não fizer, você vai ter piores. Até porque nós não fizemos uma análise de todos os portos. Ele entra como uma ferramenta de ajuda, e o IDA ele está sendo revisto, mas para entender quais são, né, os outros, além dos ambientais, os aspectos sociais, principalmente relação porto-cidade. A gente tem tido um olhar muito grande na relação porto-cidade, e dos índices de governança dos portos também, que possam colocar eles num padrão de gestão maiores. Né? Claro que a realização de investimentos nos portos, de maneira indireta, impacta o nível de governança, mas não necessariamente os investimentos que são feitos não necessariamente não só os investimentos em relação a essas análises de mudanças climáticas. E essa questão de governança e gestão, ela vai para dentro do IDA, você começa a incrementar o índice também com qualidade de gestão, ou você para na governança só como modelo geral? Não, a gente entra na gestão do porto. E qual foi o pontapé inicial disso? Né? A gente começou em 2023 a fazer as fiscalizações temáticas, onde, para além das fiscalizações rotineiras que nós temos um plano de fiscalização, que anualmente estabelecemos quais serão os portos que vão ser fiscalizados, quais aqueles, e fizemos também, até antes disso, uma métrica de fiscalização responsiva, onde a gente estabeleceu aqueles que são mais adequados às normas serão menos fiscalizados, e aqueles que estão menos aderentes às normas serão mais fiscalizados, até para a gente fazer uma racionalização de recursos, que os recursos de tempo e dos servidores da agência são cada vez mais escassos. E a gente começou um modelo de fiscalização temática, que era fazer uma análise da gestão do porto. Os primeiros portos que foram medidos foi o Porto de Cabedelo, o Porto de Paranaguá e o Porto do Rio de Janeiro, onde a gente, para além das questões de ocupação de área que estávamos acostumados, aplicação de investimentos, acostumados a fazer, a gente fez um relatório de gestão, de entender como é que esse porto tem sido gerido, como é que tem sido a ocupação dos próprios cargos de diretoria, tem muita rotatividade, tem uma norma de integridade, tem uma norma a sua estrutura de funcionamento dos conselhos dentro do porto, para dar essa ferramenta de gestão. A gente fez um relatório e ofereceu o relatório para o porto.
Ele nem teve aplicação de penalidade em decorrência desses relatórios. Para falar, olha, essa é a visão. Um Diagnóstico. diagnóstico, essa é a visão que nós temos. À época, tivemos Porto do Recife, não foi Rio de Janeiro, não, os primeiros. Os primeiros foram Porto do Recife, Cabedelo e Paranaguá. O Porto do Recife, à época, a gente identificou a dificuldade que eles têm de realização de investimentos. É um porto que precisa de investimento, mas que no seu caixa não arrecada de maneira suficiente para que tenha um superávit no valor arrecadatório com que gasta para poder fazer investimentos. Então, a gente faz essa análise inicial. E depois, nos anos seguintes, a gente veio, em 2023, tiveram novos analisados, analisamos Santos no ano passado, não votamos na diretoria ainda, mas já foi finalizado o relatório pela Superintendência de Fiscalização. Analisamos Santos, analisamos o Porto do Rio de Janeiro, e agora, nesse ano, tem também EMAP, tem outros portos que têm entrado nessa fiscalização. Então, quando a gente começa a ter esse conhecimento da gestão do porto, a gente identifica quais são as principais dificuldades que o porto público, a estrutura de um porto público tem para promover a sua eficiência. Então, a gente pretende, em algumas dessas questões de governança, de gestão, colocar também dentro do IDA, para que ele possa ser um instrumento de aprimoramento da gestão dos portos públicos. Perfeito. O quanto você reputa, Flávia, A gente sabe que a gestão de um porto organizado é muito mais complexa vis-à-vis com relação ao terminal privado, né? Até do ponto de vista de governança, né, por ser uma empresa, ser uma Docas Federal, uma empresa de economia mista, uma empresa pública, né, então se submete a uma série de questões de caráter legal mesmo, para licitar, etc. e tal, também para contratar pessoas, né? Mas a gente também não se ajuda, né? Quer dizer, não mantém um gestor ali por muito tempo, né, para fazer frente aí principalmente a ferramentas de planejamento. É muito difícil fazer as coisas num porto em 1 ano, 2 anos, né? Isso requer aí uma gestão de médio e longo prazo, né? O que você reputa uma dificuldade sistêmica de governança e uma dificuldade política, digamos assim, de manter esses quadros efetivos? Mário, eu acho que a sua pergunta já traz um pouco da resposta, que é a questão da falta de perenidade de planejamento. Infraestrutura se faz no médio e longo prazo, a infraestrutura não se faz no curto prazo. Então, os portos, eles precisam ter uma condição de fazer o planejamento do que eles querem para o futuro, né? Se entra um gestor e estabelece que as áreas serão ocupadas de acordo com aquela forma do PDZ, no ano seguinte entra um outro gestor e faz uma outra alteração do PDZ, ou uma outra alteração da poligonal do porto, outra destinação da área, o planejamento não consegue acompanhar. Até porque uma licitação de áreas portuárias, ela tem um tempo natural de fazer a elaboração dos estudos, de fazer o processo de licitação, de fazer a própria assinatura do contrato, que tem uma série de requisitos que vão precisar ser atendidos pelo licitante vencedor, que vai entrar, que não estava no porto naquele momento, que vai precisar obter a licença ambiental e outros requisitos de alfandegamento. Então, o processo em si, eu não diria que ele é moroso, talvez ele seja Mais complexo do que também. moroso. Isso, mas ele é complexo, ele é longo por sua natureza. Pode ser diminuído? Sempre pode, mas ele é longo por natureza. Então, o planejamento dos portos precisam ser planejamentos de longo prazo. Eles só vão ter condições de implementar melhorias para fazer planejamento de longo prazo. E o que a gente às vezes tem visto? A troca de gestores questionar decisões que foram tomadas por gestões anteriores. Não significa que as decisões não possam ser aprimoradas, sempre podem ser aprimoradas. Agora, elas precisam ser aprimoradas com base no planejamento do porto. Se elas forem aprimoradas com base no planejamento, sempre vai caber uma melhoria, então o porto sempre tem a tendência de estar evoluindo. Mas quando há muito esse questionamento de rotatividade dos dirigentes, sem estar atrelado a um planejamento, ele fica mais difícil de caminhar para frente. Se tivéssemos a rotatividade, mantido o planejamento, não teríamos problema. Então, a questão não está nem tanto na rotatividade ou eventual troca. Claro que uma coisa está diretamente ligada à outra, mas ter um planejamento estruturado, ele vai dar a base de evolução do porto. E seguir aquele planejamento, que muitos têm. Mas não dá para planejar um porto a cada ano. O futuro do porto, ele não muda anualmente, então ele precisa ser realmente estruturado para que ele possa ser implementado. Sem dúvida. A gente teve recentemente o Pernambuco Day aqui, né? A gente teve até foi um dado que me assustou no Porto do Recife. Falaram que em 22 anos foram 27
presidente de Porto, né? Então, como fazer um plano, uma governança, um plano... Menos de um ano, né? Menos mais de um presidente por ano. É mais ou menos. E aí, o que acontece? A gente começa processos licitatórios com um, e a gente termina processo licitatório com outros. E nesse meio do caminho, às vezes não é nem só um e outro passaram mais dentro dele, que questionam as decisões que foram tomadas anteriores. Então, a gente sempre volta muito no processo para avançar. Volta, avança, volta, avança. Então, isso causa uma morosidade cada vez maior, e aí vai trazendo essa dificuldade de gestão e de governança dos portos É públicos. verdade. E quando a gente fala de presidente, não, assim, só para deixar claro, não é só um presidente que troca, né? Ele também é a equipe que vem e troca. Né? Então, é isso que eu queria abordar. Quer dizer, a gente não conseguiu, nas companhias docas, né, o que algumas outras empresas conseguiram, que era um segundo escalão rígido ali, fixo. Né? Não, a gente também troca, quando troca as diretorias, troca todo o segundo escalão. Né? Isso. E o segundo escalão, que é a base, né, das companhias, elas precisam estar alinhadas à gestão do porto, elas precisam ter ali uma condição de análise, de tomada de decisões, para que o porto consiga avançar. Isso, de fato, é uma questão que precisa ser aprimorada. Enquanto eu estava no Ministério, eu fui presidente do Conselho de Administração de um porto, e, à época, né, nós discutíamos o Conselho de Administração com os diretores. E a gente via que a equipe técnica do Porto, ele não tinha o substrato de entendimento da regulação, ele não tinha as ferramentas para tomada de decisão, e estava tudo ali na mão da diretoria, que era extremamente competente, mas acaba não internalizando aquele conhecimento para quem vai ficar, que é para a estrutura de formação de pessoal do próprio Porto, né? Então, se tiver essa base técnica que está fomentada, e mesmo que as decisões depois venham da diretoria e tenham um outro olhar, e esse outro olhar é importante, que às vezes quem está vindo com um olhar de desenvolvimento mais aperfeiçoado, é importante aprimorar essa questão, mas precisa ter realmente um corpo técnico que conheça da regulação, do planejamento, da infraestrutura, e que olhe o Porto com uma estrutura de longo prazo, médio e longo prazo, porque é assim que ele realmente vai ser desenvolvido. Mas ele está conformado assim, né, Flávia? Você tem um planejamento estratégico que ele é para 4 ou 5 anos, salvo engano. Depois você tem um plano de negócios, esse sim, um investimento, um plano de investimentos anual, não é isso? E você tem ali toda uma questão envolvendo o conselho fiscal, o conselho de administração, né, que tem ali, vamos dizer, toda uma, em tese pelo menos, uma ingerência sobre a diretoria executiva. Né? E por que esse modelo não está funcionando? Quer dizer, entra um novo presidente, uma nova diretoria, vira-se do avesso o planejamento estratégico, muda a PDZ, muda o regulamento de exploração, muda tudo, e o CONSAD assiste isso passivo. Já há um diagnóstico, como é que você comenta isso? Mário, de nossa parte, quando a gente fez, né, e está fazendo esses relatórios de fiscalizações dos portos, a gente vê que tem as próprias estruturas de tomada de decisão, elas acompanham até a própria lei, né, das estatais, que é quem regulamenta a formação dessas empresas, ela tem lá um rito estabelecido para ser seguido, elas têm os documentos de planejamento estabelecidos, mas eles não são aplicados. Então, pelo que nós, na fiscalização, podemos identificar, né, e estamos ainda nesse processo de análise das gestões dos portos, é a falta de aplicação dos próprios institutos de planejamento. Às vezes eu até tenho o planejamento, mas aí o planejamento ele acaba não tendo a perenidade, que a letra morta, acaba não tendo a perenidade que ele requer, né? E aí causa essa dificuldade de implementação das políticas que são desejadas. Só voltando a uma questão que vocês voltaram tanto sobre essa questão de governança, recentemente a ANTAQ teve uma mudança estrutural nela, né? Antes eram 3 diretores e agora são 5. Como é que você viu essa mudança? Realmente trouxe frutos? Já é possível perceber algum fruto em relação a isso? Você estava nos 2 cenários, né, Flávia? Com 3 e agora com 5, né? Estava. Até enquanto eu fui superintendente, eram 3 diretores e agora somos 5. Eu acho que ele traz uma pluralidade no debate que é importante,
né? A agência era a única agência reguladora que tinha só 3 diretores, era a agência com 3, a Ancine tinha 4 e todas as outras agências reguladoras tinham 5. E ao longo dos anos, a agência foi crescendo muito em termos de competência. Veio aí a 12.815 para trazer um aporte de investimentos de competências para a agência. Depois, as próprias outras legislações que foram sendo trazidas, que alterou a 12.815, como a 14.047, também trouxe, sedimentou competências para a agência, e a agência passou a ingressar cada vez mais nos assuntos de regulação. E, para além das competências que vieram legais, teve a consolidação de outras que já eram de competência da agência e que a ANTAC tem entrado cada vez mais, que é a regulação do direito marítimo. A agência sempre foi competente, ela vem, num primeiro momento, regulamentando o direito marítimo apenas em relação às outorgas das empresas brasileiras de navegação. Depois ela evolui para lidar com as questões de afretamento e hoje ela tem avançado ainda mais na eficiência, na própria operação do direito marítimo do país com medidas, sendo chamada para dar cada vez mais medidas cautelares e alterar e atuar muito mais nesse setor. Então, a gente tem a competência sendo sedimentada ao longo dos anos, sendo incorporada mais pela lei ao longo dos anos. Então, o fato de ter só 3 diretores, ele não dava a estrutura ou a própria institucionalização necessária da agência. Então, foi muito saudável colocar mais 2 diretores. Hoje temos um colegiado de 5, e ele traz uma pluralidade de discussões que é importante para a regulação da agência. Então, quem acompanha as decisões de diretoria tem visto que as reuniões estão cada vez mais longas, e elas estão mais longas por 2 motivos. Não é só porque tem 5 diretores que ela está mais longa. Ela tá mais longa porque tem um debate maior entre os 5, mas porque nós temos tido cada vez mais processos que estão sendo analisados. Porque isso traz justamente, como eu tenho uma agência que tem uma legitimidade e um conhecimento técnico no tratamento dos assuntos, o setor técnico, o setor portuário, o setor regulado, tanto o marítimo quanto o portuário, quanto navegação interior, tem trazido mais para a agência, para que a agência enfrente os temas do setor, e quando eu trago mais temas, os assuntos são mais levados à diretoria, e a diretoria debate ele muito mais. Então, como medida de institucionalização da ANTAC, eu acho que foi uma boa decisão. Essa proximidade com o usuário, acho que lá vem a reboque da RN18, né? E aí a necessidade de você trabalhar mais perto da navegação marítima, né? Por conta dessa relação comercial armador, terminal, carga, né? Como é que está isso hoje? Ainda em ebulição? Começou-se dizendo, olha, a ANTAC não tem competência para regular armador internacional, é uma outra coisa diferente. E isso, com o tempo, foi ganhando corpo. E como é que está isso hoje? O direito marítimo, ele continua sempre trazendo algum questionamento, às vezes, mas não mais sobre a competência da ANTAC. É muito mais sobre a forma de exercer a competência. Então, hoje eu diria que ele continua em ebulição, mas as ebulições elas são por outros motivos, né? A ANTAC vem regulamentando essa questão do usuário. O direito marítimo, o transporte marítimo, ele é naturalmente contratual, né? Ele é contratual e ele passa a alçar a demanda regulatória com a demanda do próprio setor. Do próprio setor, ele vem para a agência. Então, no primeiro momento, como o senhor disse, tinha a questão da Resolução Normativa número 18, à época, que era os direitos e deveres dos usuários, né? E aí, dentro do questionamento em tese, porque se questionava à época, era a própria estrutura da resolução. Hoje não se questiona, se questiona a aplicabilidade de algum outro instituto, mas também para já sedimentar a posição da agência. Recentemente, a gente até regulamentou a matriz de responsabilidade de pagamento de armazenagem adicional em terminais de contêineres. E isso vem da onde? Vem justamente da regulação do direito marítimo. Na época da pandemia, fizemos um estudo tinha uma discussão da falta de contêineres no país e o quanto que isso estava afetando o transporte marítimo. Então, fizemos um estudo para tentar entender qual que era o impacto logístico no país e se tinha alguma ferramenta naquele momento regulatório que pudéssemos adotar para poder melhorar ou diminuir minimamente assim, os impactos logísticos. Tínhamos consciência de que era um fenômeno mundial,
que o transporte marítimo do Brasil está completamente integrado com o transporte marítimo mundial, é assim que funciona o transporte marítimo. Mas, da perspectiva da nossa regulação, queríamos entender alguma ferramenta regulatória que podemos lançar mão para diminuir esse gargalo. E aí, no primeiro momento, a gente fez uma análise e a principal linha, digamos assim, o fluxo de navegação que estava afetado era a exportação. Qual que era o problema? O exportador depositava a carga no terminal de container, porque tinha uma previsão de que a sua carga seria embarcada dentro de uma janela específica. O armador, por N motivos, todos justificáveis à medida que ele ia apresentando os cancelamentos de embarque, o armador ia postergando o embarque daquela carga, e às vezes a carga ficava 3 meses, 2 meses depositada nos portos. E depois era finalmente embarcada e chegava ao seu destino final, que era o objetivo desde o começo. Mas o tempo que ficou depositada gerava uma armazenagem adicional. Uma sobreestadia. E o terminal fazia, olha, eu preciso cobrar de alguém. De fato, ele precisava cobrar de alguém. Tínhamos na norma, e aí derivada da 18, que virou a 62, tínhamos a norma, o terminal vai cobrar de quem deu causa. E, às vezes, o quem deu causa... Era uma coisa sistêmica. Exato, porque não é exatamente o quem deu causa. E aí essa causa é uma culpa objetiva ou é uma culpa subjetiva? Tem dolo, não tem? Então, tinha uma análise que tinha uma dificuldade para ser feita pelo terminal. E aí ele estava cobrando. Mas ele cobrava do dono da carga, do usuário, que chegava à agência e falava, mas espera aí. Abriram a janela para eu depositar a carga naquele período, né? E eu depositei, e para além da armazenagem adicional, ele ainda incorria no pagamento de detention, que era por ter ficado mais tempo com o container do armador do que o previsto contratual. Mesmo que tenha depositado no terminal. Mesmo que tenha depositado. Então, o armador, além de atrasar na entrega na retirada da carga no terminal, ainda cobrava do dono da carga a detention. Então, isso veio para a agência, até fruto, essa foi uma identificação que a gente fez no estudo, mas depois começaram a surgir vários pedidos cautelares na agência para que a gente sobrestasse aquelas cobranças, e os próprios terminais vieram falando, olha, vocês estão me aplicando penalidades por eu cobrar do dono da carga, então me diga de quem que é para cobrar. Então, nós fizemos uma matriz de responsabilidade, estabelecendo não mais aquele que deu culpa, mas aquele que tem responsabilidade pelo pagamento de uma eventual armazenagem adicional, de acordo com o risco da operação. Fizemos essa matriz e ela é um aperfeiçoamento do trabalho que nós começamos lá atrás, na RN 18. Ela consolida a atuação da agência na regulação do direito marítimo. Essa norma acabou de ser divulgada. É a resolução número 112, ela entrou em vigor no dia 1º de abril, Perfeito. Ela é bem recente. Perfeito. E aí a questão da ebulição, ela não se questiona mais como era a RN 18, mas os casos concretos, como ele ainda está sendo aperfeiçoado na regulação, esse assunto foi submetido a 2 audiências públicas, ao período de consulta pública que foi prorrogado, para dar a legitimidade do debate. Então, as questões pontuais ainda acabam sendo bastante discutidas, mas é natural do processo de regulação. Mas acho que você deixou curioso quem nos assiste aqui. E qual a solução que foi adotada na pandemia, afinal? Na pandemia, o próprio fluxo de mercado se reorganizou. Tá. De fato... Houve uma autocomposição. Houve uma acomodação. De fato, tiveram muitos atrasos de embarque à época, porque tinha navios... quem acompanhou o setor viu que no Porto de Los Angeles tinha muitos navios ali esperando para... E a gente andou até que bem no Brasil, né, Flávio? A gente andou bem. Os portos se adaptaram muito bem. Foram extremamente resilientes no trabalho, no cuidado com o trabalhador portuário, né? Não tivemos muitos casos né, que realmente impactasse a logística, e a própria logística de movimentação de cargas, ela aos poucos foi se acomodando. É até uma improbabilidade, né? Porque a gente sofreu muito, o nosso trabalhador portuário, ele é de idade elevada, né? Estava naquele risco, né, de acabaram ficando em casa, mas o setor deu conta do recado e realmente foi um fenômeno aí a ser estudado, mas felizmente a gente passou muito bem e
que particularmente o setor portuário e aeroportuário, né, Sim. respondeu muito bem aí. Num país que tem dimensões continentais como o Brasil, isso teria sido fatal, né? Exato. Sem dúvida. No setor aeroportuário, imagino que tenha sido teve um impacto muito grande no sentido dos aeroportos. Sim, porque ele precisava Para... distribuir medicamento e não tinha passageiro, que é Sim. o core business, né? Exato. Enfim, mas ainda na pauta ESG, um outro estudo também encabeçado por você foi o estudo de equidade de gênero no setor aquaviário. Esse foi um estudo também, um marco, né, no setor. Não até então nada tinha sido feito até então. É, conta um pouco para a gente sobre esse estudo ele encabeça uma série de ações que futuramente serão seguidas, né? Isso. Em 2022, a agência celebra um acordo de cooperação com a Wista Brasil. A Wista é uma associação de mulheres no mercado de trade e shipping do mundo inteiro. É uma associação que tem assento, inclusive, na ONU. Ela congrega mais de 33 países que têm essa associação. E ela pede à agência, à época, para que a gente celebre um acordo de cooperação para poder fazer políticas relacionadas ao tema, né? E o primeiro trabalho que foi feito foi justamente o levantamento estatístico, aproveitando a expertise que a agência tem no levantamento de dados estatísticos, e a agência se orgulha muito de prover esse dado, né? Anualmente, em fevereiro, a gente faz o lançamento desses dados. Os nossos dados são todos dados abertos, para que a gente realmente entrega um material de altíssima qualidade para o setor, que é a compilação, a consolidação dos dados de movimentação, não só portuária, mas também da navegação do país. É bom ressaltar que isso não é feito por grande parte do mundo, né? O Brasil também. Exatamente. Não existe, assim, é difícil ter, quando a gente vai pesquisar movimentações de carga nos portos do mundo inteiro, a gente tem que o porto específico, ele faz a sua estatística de movimentação de carga, né? Não tem essa consolidação nacional como nós temos no país. Então, é um trabalho pioneiro, realmente, que a gente tem, que se orgulhe e vem aperfeiçoando cada vez mais esse trabalho. E aí, já que já tínhamos essa expertise na obtenção de dados e um tratamento estatístico dessas informações, nós fizemos, naquele momento, um questionamento. Lá em 2022, começamos a fazer um questionamento. As empresas, era voluntário a resposta, mas fizemos um levantamento dos dados da participação das mulheres no setor. Tínhamos, e a UNCTAD, ela publica, né, bienalmente o número de participações de mulheres no setor no mundo inteiro, mas não tínhamos referência do Brasil, tínhamos referência da América Latina, assim como referência da Europa e de outros continentes, outros países do mundo. Mas não tínhamos referência especificamente do Brasil. Então, fazemos esse levantamento lá em 2022 e em março de 2023, a gente publica esses dados. O que a gente conseguiu identificar? Que 17,5% da força de trabalho de 2022, era a nossa base, era formada por mulheres no setor. E esse 17,5%, que é um número equivalente aos números nacionais, aos números mundiais, que à época estava em torno de 18%, então o Brasil está equivalente na participação de mulheres no setor aquaviário, e aí entra tanto o porto quanto a navegação, e fizemos uma análise à época de quantas dessas mulheres estavam na área de operação, na área de gestão, na área de C-level, na diretoria e altos executivos. E em 2023 fazemos esse lançamento e ficamos, já avançando para o que nós fizemos dentro desse olhar, começamos a elaboração, como uma segunda entrega dessa parceria com a Wista, a elaboração de um guia de enfrentamento ao assédio para o setor. Porque se eu tenho uma população, né, uma parcela minorizada, não vou dizer nem que é uma minoria, mas minorizada em relação à quantidade, eu preciso promover para ela um ambiente seguro de trabalho para que o setor possa desenvolver como um todo. E fizemos sempre muito a questão de dizer a relação dessa ação com a regulação da agência.
A agência tem como missão tornar o setor aquaviário mais eficiente. Eu não consigo tornar o setor aquaviário mais eficiente sem olhar nas pessoas que fazem o transporte aquaviário. Então, com base nesse olhar e partindo desses estudos estatísticos que mostravam que só 17,5% desse setor é formado por mulheres, a gente faz, no segundo momento, a elaboração de um guia de enfrentamento ao assédio, dando ferramentas até para as empresas saberem lidar com as situações de assédio, e assédio estão inseridos todos os tipos de assédio, pode ser assédio sexual, assédio moral, assédio de gênero, assédio de raça, assédio religioso, por todas as questões que podem gerar um assédio. Pontuamos também o que não é assédio, porque também nem tudo é assédio, e fazemos esse trabalho, dessa vez, não só em parceria com a UISTA, mas também com o Ministério de Portos e Aeroportos. O ministro Silvio Costa Filho fez questão de, junto com a Mariana Pescatore, secretária executiva, de estar junto com a gente, com a agência nesse movimento, e fizemos o lançamento em março desse guia, e contamos também com a ministra Tebet, né, a ministra Tebet, que a própria história dela, né, política e de vida, tem muito a defesa da participação das mulheres no mercado de trabalho. Então, tiveram conosco no lançamento da entrega do guia o ministro Silvio Costa Filho, a ministra Simone Tebet, a Mariana Pescatore também, que tiveram muito juntos da ANTAC. Isso foi recente. Isso foi recente. Fizemos no dia 26 de março o lançamento de do guia. 24, portanto. De 24, isso. Em 22, desculpa, em 24. Em 23, nós lançamos dados estatísticos. E em 22, celebramos o acordo de cooperação com a UISTA. Em 23, entregamos os dados estatísticos. Em 24, entregamos o guia de enfrentamento ao assédio. E em 2025, entregaremos uma nova pesquisa, porque vamos fazer já a atualização da pesquisa que entregamos lá em 2023, que vai ser, a partir de agora, bienal. E para onde vão as mulheres, Flávio? Elas estão indo bem. Para o topo. Elas estão indo bem, elas têm ocupado cada vez mais os espaços, né? Eu digo que é uma questão de dar oportunidade. Eu tive o privilégio, né, de ter os caminhos abertos para mim, né? Eu sempre tive, e é curioso que me perguntam, né? Foram as mulheres que abriram espaço para você? Eu falo, não, foram os homens que abriram espaço para mim. Eu tive, no setor aquaviário, só chefes homens, né? O Dr. Mário está aqui, foi um que abriu essa porta para mim de uma maneira muito incrível. Eu tive outro chefe, o meu primeiro chefe, quando eu me tornei assessora de diretoria, foi o Dr. Tiago, que abriu a porta para mim, para ser assessora dele. Depois o Dr. Mário por via dentro da agência, para ser assessor e para ser superintendente. Depois, quando eu fui para o Ministério, foi o Diogo Piloni, secretário à época, que me convidou para ser diretora. Para voltar para a agência, também foi uma indicação do Ministério, à época, né, o ministro Tarcísio, o secretário Piloni. Então, eu tive a oportunidade, né, de ter os espaços abertos por homens para mim, mas eu sei que muitas não têm essas oportunidades. Então, é uma questão de abrir espaço a elas, se elas estiverem prontas e preparadas, elas ocuparão esse espaço, se quiser também, porque nem todas querem, nem todas precisam querem estar nesses lugares. Então, para onde eles estão indo muito bem, estão querendo ocupar cada vez mais esses espaços, ocupar cada vez mais seus lugares à mesa, e se tiverem oportunidades, elas estiverem prontas, isso vai acontecer naturalmente. E já mereciam, né, um bom tempo. O guia de enfrentamento, ele tem o físico, mas também tem no site da ANTAC, né? Assim como o estudo de impacto climático, e também tem o outro estudo ao qual você estava falando agora sobre essas questões das cargas que estavam paradas. Todos eles estão disponíveis. Todos eles estão disponíveis no site da agência. Essa análise que nós fizemos do mercado de container na pandemia, os dados estatísticos também que publicamos da UISTA em 2022, em 2023, o guia de enfrentamento ao assédio, estudo de mudanças climáticas, em breve vai ter, e aí dentro da pauta de mudanças climáticas, o estudo de descarbonização, que a gente tem feito também. A gente, desse estudo, já tem a primeira parte do estudo, que é só um benchmark internacional, mas faz parte do cronograma de entrega. Ele também já está disponível. Todas as publicações e estudos que a agência faz, elas são disponíveis para o usuário, né, na página da agência. Flávia, você falou da maturidade, né, traçou um paralelo da ANTAC 2024, 2010, quando você entrou. Mas o que não está legal? O que você acha que dá para melhorar, que poderia estar melhor? Que crítica que você faria, até se colocando fora do contexto, né,
para pontos de melhoria atualmente? Eu tenho Aí eu vou pegar até como um exemplo, nós ontem terminamos uma reunião de diretoria, né? Para quem não sabe exatamente como é que funciona, nós temos 2 tipos de reuniões de diretoria na agência. Nós temos uma que é mensal, que a gente faz toda a discussão transmitida, tem no YouTube, a gente faz uma reunião presencial, e temos um outro tipo de reunião, que também acontece uma vez por mês, elas se intercalam. Então, tem uma reunião presencial e uma reunião que a gente chama de virtual, onde os diretores voltam no sistema, o processo, e elas se intercalam quinzenalmente, né? E ontem, nessa reunião, terminou, a virtual começa na segunda-feira e termina na quarta-feira. A gente vai voltando os processos. E ontem, num processo de aplicação de penalidade, era uma fiscalização, aplicação de penalidade, nós aplicamos uma multa num terminal porque ele tinha que fazer um determinado investimento no seu terminal. Esse investimento foi feito. Mas ele foi feito com 2 meses de atraso. Então, ele tinha, se não me engano, uma aplicação de penalidade de 200 mil por não ter cumprido o cronograma de investimento. Né? Ele entrou com recurso e nessa parte do recurso foi comprovada a materialidade e a autoria da infração, porque, de fato, tinha um cronograma específico que não foi cumprido. Ele admitiu o atraso, portanto. Admitiu o atraso e dentro da nossa dosimetria, o relator do recurso foi o Almirante Lima Filho, reduziu a multa, todos acompanharam para a redução da multa, porque, de fato, houve investimento. E aí eu peguei esse exemplo para falar o que a gente tem que avançar. Mas não é só a ANTAC, eu acho que é a regulação do contrato de arrendamento. Eu acho que a gente tem um horizonte para avançar na regulação do contrato de arrendamento. A gente tem controles para ser feito, claro que os investimentos precisam ser feitos, mas a gente sabe que daquele cronograma que é feito inicialmente para a implementação, eu não posso permitir que atrase um ano ou que não entregue, mas às vezes a própria letra do contrato ela não está sendo não vou dizer bem escrita, mas ela não está adequada à realidade operacional do setor. Então, quando eu falo em fiscalizações de contratos de arrendamento, eu acho que é uma questão que a gente precisa avançar, mas não avançar a norma de fiscalização. A gente precisa avançar o olhar da gestão do contrato. A gestão do contrato, isso em parceria com o Ministério, né, que a gente faz a licitação muito conjunta, o Ministério é quem edita, a gente faz, a minuta de contrato é feita pela agência, quando a gente vai licitar, seguindo uma diretriz de política pública do Ministério, então, melhor acertar esses parâmetros contratuais é uma questão que eu acho que a agência precisa enfrentar. E a agência tem avançado muito na questão da hidrovia, né? No último ano, a gente aprovou o Plano Geral de Outorgas Hidroviárias, vamos começar agora, e começamos, na verdade, a fazer os estudos de hidrovias, e é um caminho que a agência vai precisar se aperfeiçoar para fazer novos estudos, para entender a realidade da hidrovia, para que a gente possa, de fato, entregar um produto aí de qualidade, um estudo que, de fato, reflita com a necessidade do setor e que consiga levantar a atratividade para que a gente consiga fazer ou uma concessão, uma PPP, o que o estudo levantar. Né? Então, é uma expertise que a gente precisa avançar. É verdade. A ANTAC ela tem uma autoridade diferente em relação à questão hidroviária, né? Ela é o poder concedente, ela se comporta como poder concedente, né? Ou seja, ela vai gerir vai fiscalizar diretamente e gerir essa hidrovia, né? Também isso não passa... Não, acompanhar a gestão. Perdão. Nós somos titular do Desculpe. contrato. Mas a ANTAC tem pessoal para isso? Nós estamos fazendo os estudos, recentemente mudamos o regimento interno da agência e criamos uma área, uma superintendência de estudos para as questões hidroviárias. Então, temos uma superintendência específica. Hoje, o superintendente é o Bruno Pinheiro, né, que já foi superintendente de fiscalização, de regulação, é um excelente técnico da agência, e transformamos a área dele nessa superintendência para dar esse suporte nos estudos das hidrovias.
e na elaboração desses projetos. E estamos fazendo isso em parceria junto com a USACE. A USACE é o Corpo de Exército do Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Nós tivemos no ano passado, em setembro, numa missão que a ANTAC fez para os Estados Unidos, onde nós fizemos uma visita a USACE, análises técnicas no Rio Mississippi, porque lá o Corpo de Exército Americano, eles que fazem a gestão do Rio Mississippi. E nós fechamos com eles uma parceria para incorporar o know-how para análise das hidrovias, para ajudar a agência a fazer, inclusive, um estudo de viabilidade dessas hidrovias. E para além da USACE, que já está em perfeito andamento, há 2 semanas atrás, o corpo de técnicos da USACE passou a semana inteira em Brasília, na sede da ANTAC, discutindo com os técnicos os modelos, aprendendo. Então, a gente tem, dentro desse modelo, troca de experiência. Então, vai um técnico da agência passar um tempo com eles lá na USACE, um técnico da USACE passa um tempo aqui ensinando para a gente, para justamente incorporar esse conhecimento, e estamos fazendo também parcerias e contratação da Infra SA para subsidiar outros estudos. E vai ter uma parte que vai ser feita em casa com os nossos próprios técnicos. Então, a gente já está se estruturando. A gente está se estruturando, se especializando e buscando também apoio técnico para que a gente faça esses trabalhos. Perfeito. Voltando a essa questão de pessoal, Flávia, você falou da dificuldade, efetivamente, de fazer frente a todas as demandas, e a agência vem crescendo, né, em termos de atribuições. Como está o trabalho remoto, a gente chamava de teletrabalho, né, que nada mais é que o home office, né? Tem funcionado bem? Você enxerga uma tendência de regredir e voltar ao presencial? Como está essa avaliação lá internamente? Hoje está funcionando. A gente tem o PGD, né, o Plano de Gestão e Desenvolvimento da Agência, onde os servidores que estão de maneira remota, eles têm metas para poder acompanhar de desenvolvimento de trabalho, que reportam às suas chefias. Então, tem funcionado bem. A agência, ela tem uma carência institucional de servidores. A gente vai ter agora, se não me engano, próximo agora, dia 3 de maio, é o concurso da agência, a prova do concurso da agência, onde nós vamos receber 30 servidores, mas 30 servidores não vai suprir a nossa necessidade. Hoje a gente tem uma defasagem muito grande, já estabelecida em lei. O ideal seria, né, até criar mais cargos, mas mesmo não criando cargos, a gente ainda fica deficitário em relação à quantidade de cargos da agência. Esses servidores trazem para a gente um fôlego para a gente conseguir trabalhar mais, já que a gente tem alcançado muitas demandas, recebido muitas demandas, né, de fora. E o PGD, ele tem trazido para a gente uma facilidade. O que a gente tem feito agora? Pegado técnicos de alguma região e dar suporte em outras. Então, o PGD traz essa flexibilidade que é muito boa, né? A gente tem servidores hoje que são de Manaus, que estão trabalhando na área de afretamento aqui em Brasília. E se a gente fosse exigir o trabalho presencial, isso estaria limitado, porque a servidora não seria removida para cá. Uhum. A gente tem uma servidora do Rio de Janeiro que dá suporte, que é assessora da área de outorgas aqui. Então, se não fosse o trabalho remoto, a gente não permitiria essa troca de expertise. Então, ele tem a sua facilidade, ele traz um dinamismo bom para o dia a dia, mas algumas demandas a gente reconhece que é no dia a dia, no debate, construção de entendimento, o dia a dia, a presença física, ela pode fazer a diferença, né? Então, os superintendentes estão sempre presentes, os gerentes estão sendo presentes, e quando tem necessidade, esses servidores também são chamados para os seus locais de trabalho para poder fazer essa discussão de maneira mais eficiente, mais integralizada. Então, hoje tem funcionado, sim. A gente tem acompanhado muito a tua agenda, né? Tanto nessa vertente, né, de promover, né, a questão de igualdade, né? Isso tem demandado muito a tua agenda, mas também as questões técnicas da agência, né? Você tem participado muito de congressos, de seminários, né? E você tem filhos, né? Você toma bronca em casa, você trabalha fim de semana, conta um pouco pra gente. Eu trabalho escondido em casa. Então, é isso, a gente tem que gerir tudo, né? O nosso trabalho, ele requer muitas viagens, às vezes, né?
E amanhã eu vou estar no Rio de Janeiro, num evento lá com o STJ, com os ministros do STJ. É uma pauta importante, até vai estar falando de direito marítimo, de regulação do direito marítimo, então precisamos estar lá. Sim. Mas ontem eu voltei de São Paulo. E aí o meu filho já falou assim, mas você vai viajar de novo? E eu falo, vou, meu filho, eu vou. Então eu levo bronca em casa, tento ficar em casa ao máximo. Semana que vem vai ter um evento lá em Santos, o Brasil Export. Sim. Não vou, já tive em Santos essa semana, não consigo estar lá de novo, então a gente tem que fazer escolhas, né? Agora em junho devo passar 20 dias fora, 20 dias não, desculpa, 20 dias eles nem deixam, 2 semanas fora, fazendo um curso na França. Então, eu já falo 2 semanas, eles já levantam assim, mas 2 semanas? Eu falei, mas vai ficar tudo bem. Então, tem que ajustar a logística, mas tem funcionado. Eles sempre me viram muito fora de casa. A pandemia, claro, eu estava muito dentro de casa. Depois da pandemia, eles se acostumaram com a mãe dentro de casa, mas eles sempre me viram muito viajar. Eles gostam do que eu faço, eu falo para que eles façam, eles acham que é importante o que eu faço. Sim. Quando eles veem um navio, quando eles veem alguma propaganda de navio, quando eles veem alguma coisa que refere a Porto, eles gostam. A gente fez no final do ano passado uma viagem para Gramado, a gente foi para o Natal, e sobrevoamos ali o porto de Porto Alegre, quando está Sim, pousando, passa sim. pelo porto de Porto Alegre. E aí eles, nossa, é a primeira vez que eu vejo um porto de verdade, mamãe, você trabalha aqui? Eu falei, trabalho aqui também. Então funciona, mas tem que gerir vários pratinhos, Sem dúvida. E você faz isso com maestria. Eu tento. Diretora, eu acho que a gente já tomou muito do seu tempo, mas deixa o espaço aberto para suas considerações finais. E eu já agradeço de antemão a sua vinda para cá. Bom, eu que agradeço esse espaço, agradeço assim esse olhar na regulação da agência. Eu falo que eu sou uma técnica por natureza. Estávamos no ano passado, fizemos um prêmio ANTAC, que é um prêmio que a gente faz anualmente. Começou com o IDA, né, para premiar as melhores empresas que tinham desenvolvimento no IDA, e depois expandimos mais o prêmio ANTAC para pegar também outras práticas que pudessem ser, fora do IDA, que pudessem ser premiadas. Premiamos também estudos técnicos e científicos que são oferecidos pelo mercado. E fizemos, ano passado, esse prêmio num terminal lá em Santos, e depois do prêmio tivemos ali uma confraternização com os servidores da agência, o público externo, estavam os diretores, e eu em algum momento estava muito próximo ali dos servidores da agência, né? E estava o Almirante Lima Filho em outra mesa. Quando eu fui embora, ele, você está aqui ainda? Eu falei, eu estava ali com o chão de fábrica. Ele, mas onde você estava? Eu falei, não. Aí eu brinquei, eu falei, Almirante, eu sou do chão de fábrica. Então eu estava ali com os meus colegas. Então, assim, então eu sempre tenho um zelo, um cuidado muito grande com a regulação da agência. Me lembro que na minha posse como diretora, né, eu lembro que eu fiz um convite aos meus colegas, para assim, conheçamos mais o setor. Porque a regulação, ela não existe por si só, ela existe para que ela possa promover a melhoria do setor. Então, eu tenho muito esse olhar, ter apontado aqui a questão do fortalecimento, do crescimento, de quem era a agência de 2010, 2024. Me orgulha muito de ter feito, né, e estar fazendo parte disso. Mário Povia, ele sabe que eu sempre rasgo elogios a ele sabe que ele foi muito construtor desse crescimento da agência. E me orgulha fazer parte dessa trajetória. Quanto a agência, eu cresci profissionalmente com a agência, mas a agência também cresceu profissionalmente, institucionalmente comigo. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho que a agência tem feito. E sempre tem muito ponto de melhoria. Eu falo que regular não é uma atividade trivial, não é uma atividade simples. Quando a gente a gente edita uma norma, aquele que teve o seu direito tutelado, acha que a gente tutelou pouco. Aquele que teve o seu direito tolhido, acha que eu tolhi muito. E, no fim das contas, aquela norma pode ser questionada na justiça, pode ser questionada no Tribunal de Contas, pode ser questionada pelo mercado, de maneira como um todo, e a gente tem um rito, um processo que pode ser sempre melhorado, mas a gente está ali tentando promover o melhor
para a regulação. Então, eu que agradeço, não digo só por mim, digo pela diretoria e pelo corpo técnico, a agência está sempre aberta para que a gente possa estar ouvindo o mercado também, para que a gente possa estar aperfeiçoando cada vez mais a nossa regulação, e foi um prazer estar com você. Uma honra ter você aqui, e essa deferência de ter vindo de verde em homenagem ao Palestra Itália, né? Eu fiz de propósito, doutor Mário Povia. Eu jamais estaria na frente do senhor se não fosse de verde. Curta, se inscreva no canal, siga nas nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.